Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora de Física Laís Correia e se você gosta de conteúdos de Física ou está se preparando para algum concurso ou vestibular que tenha Física no edital, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque aqui você encontra a resolução de questões de Física todos os dias. Questão número 91. A questão diz assim: em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos na missão Apollo 11. Eles e os astronautas que os seguiram experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem 1/6 do valor na Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance. Bom, pessoal, vamos analisar aqui a situação, né? Então, a gente tem aqui uma situação. Vou colocar que essa esfera aqui seja o homem, né, que vai dar esse salto oblíquo, né? Ou seja, com uma angulação em relação ao solo, né? Então, a gente vai ter essa trajetória parabólica, né? Onde o alcance é essa distância máxima aqui que nós vamos verificar as equações para poder calcular, né? Porque aí ele quer que a gente analise se, em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua vai ter alcance maior, menor, e ele quer uma justificativa em relação a isso. Então vamos primeiramente analisar a situação utilizando a aceleração da gravidade, tá? Só analisando a situação sem ler as alternativas. Depois a gente vai ler todas e analisar em verdadeiro ou falso, tá legal? Esse aqui, pessoal, é print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Aqui, pessoal, já tá tudo prontinho pra gente, né? As equações do lançamento oblíquo na direção horizontal, vertical, tempo de subida, distância máxima, que é o alcance, né? Mas eu sei que muito aluno não lembra dessas equações, né? É claro, se você lembrar elas prontas, vai facilitar bastante, você vai acelerar muito o tempo de resolução. Mas se não lembrar, tá tudo bem, vamos chegar nelas, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente tem aqui a velocidade, que vai ser essa velocidade VO aqui, tá bom? A gente tem que fazer as decomposições horizontal, que é o VOX, e a decomposição vertical, que é o VOY. Então, a gente tem um ângulo θ em relação à horizontal, e tem aqui que é VO, aqui é VOX e aqui é VOY. Se nós fecharmos esse triângulo aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Então, a gente pode utilizar as relações trigonométricas para descobrir quem é o seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de θ vai ser igual ao VOY, é o cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa, que é VO. Então, meu VOY é VO seno de θ. E quem é o meu cosseno de θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente, que é VOX, sobre hipotenusa, que é VO. Multiplico o cruzado, VOX é VO cosseno θ. Ok? Então, é através desse sisteminha aqui, ó, com a velocidade inicial, que nós descobrimos quem é VOX, que eu já dei pronto aqui, ó, e quem é VOY, que também já está pronto aqui. Ok? Agora nós vamos utilizar os conceitos, né, envolvidos no movimento oblíquo, que a gente tem aqui. Quando a esfera é lançada, a gente tem um movimento na horizontal e na vertical. No caso, na vertical, quando o corpo está subindo, né, a gravidade está sempre agindo para baixo, a gente tem a VY diminuindo até zerar. Então, aqui no ponto mais alto, no ponto de altura máxima, o meu VY é igual a zero. E o meu Vx vai ser sempre constante. O meu VOX, ele representa um movimento uniforme, tá bom? E o meu VY, um movimento uniformemente variado. Então, já na descida, ele começa a aumentar o seu vetor. E o VOX sempre constante. Então, nós vamos sempre analisar as decomposições VOX e VOY, tá? Então, ele quer saber em relação ao alcance. A gente tem que ver se o alcance ele tem relação com a gravidade ou não.
Porque se tiver, olha só o que ele fala aqui pra gente. Que a aceleração da gravidade na Lua tem 1/6 do valor da Terra. Então, ou seja, a aceleração na Lua é muito menor que a da Terra. E se tiver relação, obviamente, a gente vai ter diferença nesse alcance, né? Então, é isso que a gente está verificando aqui. Pessoal, o movimento oblíquo cai bastante no Enem. Então, é importante conhecer as equações, conhecer as teorias, tá? Por isso que eu estou fazendo essa questão assim, de forma bem completa. Poderia só falar ali superficialmente, mas eu estou trabalhando porque vocês estão estudando para questões futuras, né? Então, vamos revisar completinho mesmo, né? Então, vamos analisar o movimento vertical de subida. Nós vamos pegar a equação da velocidade, né? Velocidade igual a V0 mais AT. A função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Então, a gente tem aqui a vertical subida, né? Então, é aqui que nós vamos analisar o tempo de subida, tá? Aqui eu já tenho pronta, mas vou chegar com vocês. Então, nós temos que analisar sempre o eixo Y, tá? Lembrando que no movimento vertical, essa aceleração passa a ser da gravidade. Se a gente está analisando a subida, a gente está analisando o movimento contra a gravidade. Então, vai ficar assim a nossa equação. VOY tem esse ângulo aqui. Vamos ver aqui, no ponto mais alto, qual vai ser o tempo de subida até o ponto mais alto? VY passa a ser 0. Então, a gente quer saber o valor do tempo, a gente vai passar GT para cá. Então, o tempo de subida é V0 seno θ sobre G. Ou seja, quanto menor a gravidade, maior o tempo. Tá legal? Agora, vamos analisar a minha horizontal. Estamos chegando aqui nas equações e estamos vendo que ela tem relação direta com a aceleração da gravidade. Então, na horizontal, o meu movimento é uniforme. E aqui na vertical vimos que é uniformemente variado. Então, nós vamos usar aquela relação. Aqui, ó. Nós vamos usar essa relação aqui. Lembra da velocidade média, ΔS sobre ΔT? Então, a gente vai utilizar o VOX para velocidade, o X para a distância, e o T para o tempo. X igual a VOX vezes T. Tá? Então, eu só estou chegando nas equações prontas que eu já dou aqui para vocês no e-book, tá? Então, vamos lá. Caso vocês não lembrem. É claro que chegar nelas demora muito mais tempo, né? VOX vezes o tempo. E tempo não é nenhuma coisa muito importante. Então, quem vai ser o meu X? O meu X é o meu alcance, né? Então, esse meu X aqui, essa é a minha distância máxima. Quem é VOX? É V0 cosseno de θ. E quem é meu tempo? É V0 seno de θ, tá apertado aqui, dividido por G. Então, quem vai ser meu alcance? V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Cosseno de θ vezes o seno de θ, se você olhar as relações trigonométricas, vai ser seno de 2θ, tá? Muito importante. Meus e-books também vêm com todas as relações trigonométricas. Tem um e-book só de relações matemáticas, aplicadas na física, sobre gravidade, ok? Então, pessoal, chegamos nessa equação aqui. Se eu já lembrasse ela pronta, ótimo. Tá? Eu só estou mostrando aqui como chegar, caso você não lembrasse. Então, a mesma coisa, pessoal. Quanto menor a gravidade, grandezas inversamente proporcionais, maior o meu alcance. Então, se eu sei que a aceleração da gravidade na Lua é muito menor, é 1/6 do valor da na Terra, a gravidade é muito pequena, ou seja, o meu alcance vai ser muito maior. Então, em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua vai ter um alcance maior. Então, já posso eliminar a B e a C. Nós podemos eliminar a A também. Vamos agora ver, estamos entre a D e a E. Mas vamos analisar de qualquer jeito também o motivo, tá? A gente já eliminou aqui os menores, mas vamos ver os motivos. A gente já sabe que essas aqui estão descartadas, né? Vamos botar que fosse maior. Pois a força normal com o solo é menor. Pessoal, a força normal ela não vai afetar diretamente o alcance de um salto, tá bom? Ela só vai equilibrar o peso enquanto o corpo está em repouso, tá bom? Então, essa aqui não. Totalmente errada. Menor já sabemos que está errado.
pois a altura do salto seria maior. Pessoal, a altura maior não reduz o alcance, né? Pelo contrário, o tempo de voo aumenta, então não. Item C, pois o impulso aplicado pelo astronauta é o mesmo. Pessoal, mesmo que o impulso seja o mesmo, a menor gravidade vai permitir um maior alcance. Nós vimos ali pelas fórmulas, então não. Então vamos lá. Item D ou item E? Item D, maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor na Lua. Verdadeira, nós provamos aqui, mas vamos ver a última, letra E. Maior, pois na ausência de atmosfera não há resistência do ar. Pessoal, na ausência de atmosfera, né, realmente a gente tem essa questão de eliminar a resistência do ar, mas isso não é o principal fator que vai aumentar o alcance em relação à Terra. Então a resposta aqui realmente é a letra D, né? Porque na Lua a aceleração da gravidade é 1/6 da aceleração na Terra. Isso vai aumentar, nós vimos aqui, o tempo de voo do salto e, consequentemente, vai aumentar o alcance, né? Mesmo que o astronauta aplique o mesmo impulso e salte com a mesma velocidade inicial, o salto vai durar mais tempo e o corpo irá mais longe na direção horizontal. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 95. A questão diz assim: um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, as outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma lâmpada e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a... Então ele quer saber a razão entre a intensidade da corrente em uma lâmpada e a corrente elétrica total do cordão com as 200 lâmpadas. Então, pessoal, uma questão clássica, caiu questões parecidas já em outros anos, tá bom? O que acontece? A gente tem 200 lâmpadas. Só que quando ele tira uma de uma posição, outras 9 não acendem. Isso quer dizer o quê? Que essas 10 lâmpadas aqui que estavam ligadas, estão ligadas em série, tá legal? E as outras lâmpadas que permanecem acesas estão ligadas em paralelo. Isso é uma característica do circuito. Então, quando a gente tem a ligação em série, lembra do fio de... né, do pisca-pisca mesmo, né? Aquele cordão, quando uma apaga, o cordão todo apaga, né? Porque eles estão ligadas em série. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar. Não tem como eu desenhar as 200, né, pessoal? Vai ficar muito longo o vídeo. Um exemplo aqui. Vou colocar assim, como se fosse já prontinho. Então, a gente tem aqui, num ramo, 10 lâmpadas. Aqui no outro ramo, 10 lâmpadas. Aí, é claro, né, a gente tem 200 lâmpadas, não vou desenhar as 200. A gente tem aqui 20 ramos no total, concorda? A gente tem aqui 20 ramos. 20 fios, né? Vamos botar 20 fios até completar o circuito. Vamos botar que aqui tem uma DDPA, uma DDPB, onde ele vai ser ligado, né, para fazer todo esse sistema aí ser ligado. Deixa eu fazer uma rápida revisão aqui. Nos circuitos em paralelo, a corrente I que vem, ela se divide. Se os resistores forem iguais, ela vai se dividir igualmente. Se os resistores forem diferentes, ela vai se dividir segundo a primeira lei de Ohm, o igual a RI, certo? Então, eles sendo iguais, a corrente vai se dividir igualmente, tá? E quando chegar aqui novamente, a gente vai ter I de novo, tá? Porque elas vão, I1 mais I2 mais I3 vai ser igual ao valor de I, tá bom? A gente não vai precisar fazer associação de resistores nessa questão, tá bom? Então é só isso que eu queria lembrar. Lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, a gente também tem um circuito em série, né? Quando a corrente I está vindo aqui, ó, passa pelo resistor 1, é a mesma que vai passar pelo resistor 2, que é a mesma que vai passar pelo resistor 3. Não vai existir uma divisão. Ou seja, o I, ele é constante, é uma característica da associação em série. E é assim que a gente vai resolver esse exercício.
Então, vamos colocar, eu não sei qual o valor do I que chega aqui, tá? Mas, se eu for dividir aqui, ó, vamos colocar que aqui passe I, aqui passe I, aqui passe I, para poder facilitar o valor, né? Senão eu vou ter que dividir por 20 vezes, aí vai ser ruim, tá? E isso acontece para os 20 fios, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vamos analisar aqui primeiro de forma total. Depois a gente vai analisar só esse trecho aqui, mas agora vamos analisar os 20 fios. O que acontece? Eu quero saber qual o valor da corrente que parte aqui, para quando eu dividi-la, for I durante todos os fios. Ou seja, para que a corrente seja I em cada um dos 20 fios, eu tenho que ter pelo menos 20 I saindo aqui. Concordam? 20 I, aí, ou seja, vai I por cada um dos 20 fios. E quando se juntar novamente, vai voltar a ser 20 I. Ou seja, a minha corrente total, que saiu lá do meu gerador aqui, né, vai ser 20 I. E a minha corrente em uma lâmpada. Vamos analisar só esse trecho aqui. Vamos botar nessa lâmpada aqui, um exemplo. A corrente que passa aqui é I. Que passa aqui é I. Ela nunca muda, porque elas estão em série. Então, a corrente em uma lâmpada é I. Aí, o que ele pede pra gente? Razão. Razão, pessoal, é a divisão, tá? Razão é divisão. Tem questões direto do Enem pedindo isso. Ele quer a razão entre as intensidades das correntes elétricas em uma lâmpada. Então, a razão vai ser entre uma lâmpada I e a corrente elétrica total no cordão, 20I. I corta com I, razão vai ser igual a 1 sobre 20. Resposta, letra C. Entenderam? Pessoal, só usando os conceitos da eletrodinâmica, né? Não precisava usar resistor equivalente, nada disso. Questão só para analisar a passagem da corrente, né? Bem tranquila, mas tinha que lembrar esse conceito que no paralelo elas se dividem, né? Na série vai permanecer constante. Se eu tirar uma lâmpada da série, elas apagam, o restante permanece igual, tá bom? Tem que revisar isso aí, muito importante. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 96. A questão diz assim: usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra, em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia, utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante. Um cristal de difluoreto de xenônio foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia. Vamos analisar todas, e depois de encontrar a verdadeira, vamos analisar as falsas também, ok? Então vamos lá. Item A. A energia armazenada em um carrinho de montanha-russa durante o trajeto. Pessoal, o carrinho de montanha-russa, ele acumula energia potencial gravitacional. Não é por compressão. Então essa aqui é falsa. A gente está buscando que tem ligação, né, com energia de compressão. Item B. Energia armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. Pessoal, essa daqui também é falsa, porque a água no reservatório, ela também tem ligação com energia potencial gravitacional. Então, ela também é falsa, tá ok? Item C. Energia liberada na queima de um palito de fósforo. Pessoal, a energia relacionada à queima do palito de fósforo, né, a gente está relacionando aí a energia química, né, e não aquela relacionada à compressão. Então, ela é falsa. Item D. A energia gerada nos reatores das usinas nucleares, pessoal, nas usinas nucleares, a energia liberada é por reações nucleares, como a fissão nuclear, por exemplo. Então, não tem a ver com compressão, ela é falsa. Item E, que é a nossa resposta, acumulada em uma mola comprimida, verdadeira, né, pessoal?
Pessoal, o enunciado fala sobre armazenamento de energia por compressão extrema de um cristal. Não é isso que ele fala aqui? Ele foi pressionado gerando um novo cristal com estrutura super compacta e enorme quantidade de energia acumulada. Então esse enunciado está falando sobre isso, armazenamento de energia por compressão extrema, né? O que vai gerar uma estrutura super compacta e com grande energia acumulada. Então esse processo, pessoal, ele é semelhante, né, com o que ocorre nas molas comprimidas, né, onde a gente tem ali a energia armazenada mecanicamente, né, na forma de energia potencial elástica, que a gente chama de EPELA, né? Ao comprimir a mola, né, a gente aplica uma força e armazena energia na deformação. E essa energia ela pode ser liberada quando a mola voltar ao seu formato original. Tá? Então essa daqui tem super a ver, né? Não teve nem dúvida em relação às outras, com essa questão do armazenamento de energia por compressão extrema, né? Relacionado à mola comprimida. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 99. A questão diz assim: a água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. A gente tem aqui vapor de água, água líquida e gelo, aquele clássico esqueminha que a gente vê, né, das transformações. Aqui que eu coloquei, é um dos meus slides de aula, para a gente poder relembrar aqui quais são esses estados. Aqui está do vapor, água e gelo, aqui está ao contrário, né, vapor, água e gelo, eu comecei no sólido. Tendo como base as transições de fase representadas 1 a 4, 1, 2, 3 e 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia. Então vamos analisar, né? Vamos ver primeiro que transformações são essas, né? A gente tem aqui vapor de água sendo transformado em água líquida, ou seja, vapor de água sendo transformada em água líquida. Então a gente tem, quando o vapor de água se transformar em água líquida, a gente tem a condensação ou a liquefação. Vou escrever aqui, para não confundir com o meu desenho que está ao contrário. Condensação ou liquefação. Pessoal, isso aqui cai demais no Enem, tem que estar na cabeça, tá? Então eu vou chamar de condensação. E quando for água líquida para o estado gasoso, que a gente tem uma situação mais comum, né, que mais cai nos exercícios de vestibular, isso aqui é a vaporização. Então a gente tem também aqui água líquida para o estado sólido, líquido para sólido, a gente tem a solidificação, né? E do estado sólido para o estado líquido, fusão, que também é um dos mais comuns aí, né, nos vestibulares. Então já identificamos aqui os processos de transformação. Então, pessoal, olha só essa observação que eu botei aqui. Quando a substância cede temperatura, o valor do calor latente será negativo, porque se trata de um processo exotérmico. Quantidade de calor latente, vamos relembrar aqui. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes o latente de fusão, vaporização, solidificação. E esse sinal desse latente aqui é uma constante, né? Depende da substância, a gente vai ser alterado se ele estiver cedendo ou recebendo, né, energia, cedendo ou recebendo calor, né? Então ela vai ficar positivo ou negativo, tá ok? Bom, pessoal, lembrando que esse aqui são prints do meu book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física resumido no ensino médio, desde cinemática até física moderna para Enem e vestibulares. Bom, continuando aqui. Então, quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o latente, tá legal? Então isso aqui vai ser muito importante para a gente. Então vamos ver quem está cedendo e quem está recebendo calor aqui nesses processos, né? Então, pessoal, se eu tenho vapor se transformando em água, vapor, né, gasoso se transformando em estado líquido, a gente tem aqui que ele está cedendo temperatura, né? Ou seja, o meu latente ele é negativo, ele está perdendo calor, né? Então aqui eu tenho um latente negativo. Ele vai perder calor. Está um pouquinho embolado, mas dá para entender. Então a gente tem no processo de vaporização que ele vai fazer o quê? Ele vai receber calor, ele vai
absorver calor no processo de vaporização. Então, absorver calor. Tirem um print, pessoal, desse resuminho que eu fiz aqui, ó, é muito importante, tá? Então, na solidificação, pessoal, ele também vai estar perdendo calor, né? Vai estar cedendo calor. Ou seja, nessas duas situações superiores, o meu latente é negativo, de mesmo valor. Só que aqui embaixo, que ele vai estar absorvendo ou recebendo calor, o meu latente é positivo. Então, o que vai acontecer? O latente é massa vezes o latente. A massa não vai mudar. Só o que vai mudar vai ser o sinal. Por exemplo, o meu latente de vaporização, vamos colocar aqui na situação 2. Vai ser a massa da substância vezes o latente de vaporização. O latente de vaporização, mesmo que você não lembre, tá? Ele é 540. Vamos botar que você lembrasse que fosse X. Isso quer dizer que no meu latente de condensação, que no meu 1, vai ser o mesmo valor, só que de sinal negativo, entenderam? É isso que vai acontecer. O que vai acontecer aqui no Q3, por exemplo, no Q4? Vai ser a massa vezes o latente de fusão. Latente de fusão é 80. Então, massa vezes 80, que são valores que a gente já usa para água, né? Então, isso quer dizer que o meu Q3 vai ser a mesma coisa, só que com latente negativo. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Baseado nisso, olha a pergunta que ele faz. A quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia na etapa... A 3 e a 4 vão ser iguais, a 1 e a 2 iguais, somente com sinal negativo, por causa dessa questão de recebimento e perda. Então, pessoal, vai ser aqui, a gente sabe que tem a ver com a etapa 1. Então, a quantidade da 2 vai ser igual à quantidade de energia absorvida na etapa 1? Não, liberada na etapa 1. Resposta, letra F. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 105. A questão diz assim: um caminhão de massa 5 toneladas carregado com carga de 3 toneladas tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus aos pares simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado ao fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 e 30 centímetros. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica 10 a quinta pascal, 100 mil pascal. O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar ele fala pra gente aqui, né, que a área de um pneu, a gente tem aqui 20 centímetros de lado e 30 centímetros de lado. Eu já vou converter para o sistema internacional, que é o metro, tá? Então, aqui vai ser 0,3, é só dividir por 100 e 0,2. Para eu encontrar a área do retângulo é base vezes altura. Então, 0,3 vezes 0,2, eu vou ter uma área de 0,06 metros quadrados para um único pneu, ok? Então, essa vai ser a área de contato de um pneu com o solo. Agora, vamos ver aqui alguns dados importantes também, né? Além dessa área. Então, a gente tem a área de um pneu, que é 0,06 metros quadrados. A gente tem a massa total. A gente vai ver separado. A gente tem 5 toneladas do caminhão com uma carga de 3. Então, 5 mais 3 toneladas, 8 toneladas. Não vou trabalhar toneladas, que não é sistema internacional. Uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, a massa vai ser de 8.000 quilos. Quando a gente está falando de pressão, muito interessante trabalhar tudo no sistema internacional. Tá legal? Então, ele fala que a pressão não deve ultrapassar 2 vezes a pressão atmosférica, e ele fala que a pressão atmosférica é 10 a quinta pascal, ou newton por metro quadrado, né? Que é o sistema internacional, é a mesma coisa. Aí agora é fácil, né? A gente vai descobrir o número de pneus utilizando uma equação muito comum, que cai muito no Enem também. Pressão
igual a força dividido pela área, ou seja, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a minha área, maior a pressão. E quanto maior a minha área, menor a pressão. Tá legal? Então, essa relação aqui que nós vamos utilizar. Pressão igual a força sobre área. Que força é essa daqui? É a força peso, pessoal. O caminhão está exercendo uma força peso sobre o solo. Então, pressão, vou escrever assim para não confundir, é igual a peso dividido pela área. Quem é a força peso? Peso não é massa vezes gravidade? Então, vamos lá. Quem é a pressão máxima que pode ter? 2 vezes a pressão atmosférica. O peso é massa vezes gravidade, 8.000 vezes a gravidade. E a área? A área de um pneu é 0,06, mas eu não sei quantos pneus eu posso ter. Então, eu multiplico pelo número de pneus. Vou colocar tudo em potência de 10 para não ficar uma conta difícil de fazer, tá? Aqui eu tenho 8 com quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou puxar a vírgula para a direita, então vai ficar 6 vezes 10 a menos 2, porque eu tenho 2 casas, ok? Então, vou multiplicar cruzado, 2 vezes 6 é 12. Repito a base, soma os expoentes, 5 mais menos 2, 3. Esqueci do n, vou botar aqui. Igual a 8 vezes 10 à quarta, ok? N vai ser igual a 8 vezes 10 à quarta dividido por 12 vezes 10 ao cubo. N vai ser igual a 8 sobre 12, vai dar 0,66, né? 666 é uma dízima. Repito a base, diminuo os expoentes. 4 menos 3, 1. Então, o número de pneus vai ser aproximadamente, vamos botar 6,7 pneus. Então, é claro que a gente vai arredondar aqui, né? Aproximadamente 7 pneus. Só que ele fala que são sempre aos pares, então eu vou arredondar para cima ou para baixo. Pessoal, a gente tem que arredondar sempre para cima, tá? Por quê? A gente não vai arredondar para baixo para poder garantir, né, que essa pressão ela não vá superar o dobro da pressão atmosférica, né, que era a condição inicial. Então, para ele se manter aos pares, eu vou arredondar isso daqui para 8 pneus, por causa dessa questão da pressão atmosférica. Então, resposta, letra C. Então, tinha aqui a dúvida entre a B e a C, né? Então, tomar cuidado para ver para onde você vai levar esse arredondamento, tá? Tem que ficar atento à condição dele. Ele fala que ele não supere o dobro da pressão atmosférica. Então, para poder não superar, né? Então, vão ser 8 pneus, ok, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 110. A questão diz assim: tanta conservação de materiais biológicos como resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido obtido pela expansão adiabática do gás N2, aqui é adiabática, e que é adiabática que não há trocas de calor com o meio externo, ou seja, que a quantidade de calor é igual a zero. Não há trocas de calor com o meio externo. Quantidade de calor é igual a zero. Contida em um recipiente acoplado a um êmbolo que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até o seu ponto de liquefação, menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmicos e adiabáticos. Processo isotérmico, temperatura constante. E adiabático eu já botei aqui. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. Então, ele já falou para a gente aqui até a equação da primeira lei da termodinâmica. Mas, de qualquer jeito, eu botei aqui um print do meu e-book de equações para a gente poder fazer esse resuminho aqui. Então, pessoal, lembrando que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, eu tenho que a variação de energia interna
é igual à quantidade de calor trocado com o meio exterior menos o trabalho realizado no processo, todas essas energias em Joule. Então é ela que nós vamos utilizar, né? Então aqui na curva, na parte da curva adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Então vai ficar zero menos o trabalho, ou seja, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Então vamos lá. A expansão adiabática, olha só, ele quer que a gente foque aqui nessa expansão adiabática, né? Expansão, ou seja, volume aumentando, né? Expansão adiabática. Viabiliza o resfriamento do nitrogênio, porque item A entrada de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura. Pessoal, ele fala em entrada de calor, o que não ocorre nos processos adiabáticos, então essa é falsa. Nada de entrada de calor. Item B, a saída de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura. Então, pessoal, essa aqui também está incorreta, pois a ausência total de troca de calor, não uma saída de calor, né, no processo adiabático. Item C, a variação de energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente ao fluxo de calor que diminui a temperatura do sistema. O pessoal está falando aqui que a variação de energia interna é nula, o que não é verdade, tá? Ela vai variar negativamente, como a gente viu aqui, devido ao trabalho realizado, né? Quantidade de calor igual a zero, e aí ela vai variar negativamente aí devido a esse trabalho, então ela não é zero, tá? A variação da energia interna é nula, de novo. E o trabalho é associado diretamente à entrada de frio. Nossa senhora, essa aqui não. Item E. O trabalho é associado diretamente à variação de energia interna e não à troca de calor entre o gás e o ambiente. Perfeito, né, pessoal? A energia interna do gás, né, nós vimos aqui que ela diminui quando ele faz trabalho durante a expansão. Então, como a energia interna de um gás, né, ela está diretamente relacionada à sua temperatura, a consequência é que a temperatura do gás diminui, né? Isso aí, no caso, vai estar explicando porque o nitrogênio esfria ao se expandir adiabaticamente, né? Ele vai gastar sua energia interna para realizar o trabalho de expansão, resultando aí na queda de temperatura. Perfeito, resposta, letra E. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 116. A questão diz assim: a fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a altas temperaturas, aproximadamente 170 graus. Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-a crocante. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela com óleo vegetal a 170 graus, cujo volume é suficiente para cobrir todas as unidades. Mas, para sua frustração, ao final do processo, elas se mostram encharcadas de óleo e sem a crocância. As unidades ficaram fora da aparência desejada. Por que razão, né? Então, a gente tinha aqui a situação, né? Uma panela. Essa panela estava com óleo a 170 graus. Aí ela foi lá e pegou umas coxinhas de frango, que eu vou representar por essas bolinhas, que estão numa temperatura negativa. Elas estavam congeladas. Ou seja, uma temperatura aí muito baixa, certo? E aí ela foi e colocou essas coxinhas nesse óleo que estava uma temperatura quente. Só que aí, pessoal, existe uma coisa chamada trocas de calor, né? A temperatura mais quente, né, vai ceder calor para o mais frio. Então vai haver aí uma troca de calor. Então, como elas estavam congeladas, estava uma temperatura negativa, o que vai acontecer com essa temperatura desse óleo? É isso que nós vamos avaliar aqui. Então vamos lá. Item A. Então não ficou crocante. Por quê? Houve a evaporação parcial do óleo. Pessoal, a evaporação parcial do óleo ela vai ocorrer sim, mas ela não é um motivo desse problema aí de não ter ficado crocante, né? Isso aí vai ocorrer sempre. Item B, diminuição da temperatura do óleo. Exatamente, para ela ficar crocante, ela tem que estar 170. Se eu joguei aqui as coxinhas congeladas a uma temperatura negativa nesse óleo, houve uma troca aí, essa temperatura desse óleo caiu, né? Então já é a resposta letra B. Mas vamos ver as outras, né? Porque são falsas.
Item C, desidratação excessiva das unidades. Pessoal, o problema não foi o excesso de desidratação, mas o oposto, né? Foi a falta de crocância. Item D, barreira térmica causada pelo empanamento. Pessoal, o empanamento é feito para ajudar na crocância, né? Não é uma barreira térmica relevante aí nesse contexto, né? Item E, ausência de proteínas e carboidratos nas unidades. O texto fala aqui de carboidratos e proteínas, eles estão presentes, então essa daí não. Realmente, então a gente pega coxinha congeladas, né, joga aqui num óleo que está super quente, vai haver troca de calor, vai diminuir a temperatura do óleo, tá bom? Então esse foi o problema. Bom, pessoal, é isso. Questão número 117. A questão diz assim: alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio de qual fenômeno ondulatório? Bom, pessoal, uma questão clássica do Enem, né? Fenômenos ondulatórios, vocês têm que estudar todos eles, tá? Todos eles estão lá no meu book de equações explicados, resumidamente. Eu coloquei aqui uma imagem, né, da polarização, vou falar sobre ela, tá tudo lá resumido para você. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Item A, difração. Então, pessoal, o que é difração? Difração é o desvio das ondas ao passar por fendas ou obstáculos, né? Não é o que está ocorrendo aqui nesse caso. Item B, dispersão. Pessoal, dispersão. Dispersão é a separação das cores da luz, né? Como, por exemplo, no arco-íris. Então, não é o caso. Item C, reflexão. Reflexão, pessoal, é a mudança na direção da luz ao bater em uma superfície. Também não é o caso aqui. Item D, refração. O que é refração, pessoal? Mudança na velocidade ou direção da luz ao passar de um meio para o outro. Também não é o caso aqui. Polarização, essa é a resposta, né, pessoal? O próprio texto está descrevendo que as ondas luminosas emergem vibrando apenas na direção vertical ou horizontal após atravessarem as lentes dos óculos 3D. Isso é exatamente, pessoal, o que caracteriza o fenômeno da polarização da luz. O que é a polarização da luz, né, pessoal? A luz natural, ela vibra em múltiplas direções perpendiculares à direção de propagação. A polarização é o processo pelo qual se seleciona uma direção específica de vibração da onda, por exemplo, apenas na vertical ou apenas na horizontal, tá? Então, nos óculos 3D, cada lente vai permitir a passagem da luz polarizada em uma direção específica, horizontal ou vertical. A imagem do filme é projetada com duas superposições de luz, cada uma com uma polarização diferente. Então, cada olho vai receber uma imagem diferente, criando, assim, o efeito de profundidade 3D no cérebro, né? Então, a gente tem aqui uma onda não polarizada, né? Passando pelo polarizador. Também é muito utilizado nas lentes, né? Para evitar reflexos, né? Então, aquela lente polaroide. E aí, a gente vai ter a onda polarizada aí na direção escolhida, vertical ou horizontal. Tá bom, pessoal? É isso, a questão número 120. A questão diz assim: com a descoberta de emissões de energia do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio, formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável, núcleo filho. Se o núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, o que vai acontecer com o número de massa do núcleo filho? Só não vou resolver isso aqui como o pessoal da química resolve não, tá? Vou usar mais a lógica para vocês aqui. Então vamos lá. Uma partícula alfa equivale, que ele falou, ao núcleo de hélio, né? Formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Então vamos escrever aqui como que o hélio é escrito. Né? A gente tem aqui 4, 2, ou seja, 2 é o número atômico e 4 é o número de massa, certo? Número de massa. E aqui é o número atômico, certo?
Então, mas aqui, pessoal, o que acontece? O número de massa, eu já conhecia aqui o número de massa do hélio, que a gente usa muito, mas se ele fala que ele é formado por 2 prótons e 2 nêutrons, você, para descobrir o número de massa, é só somar o número de prótons com o número de nêutrons, que aí você vai chegar no número de massa, né? Então, quando um núcleo emite uma partícula alfa, o que vai acontecer? Ele vai perder 4 unidades no número de massa e vai perder 2 unidades no número atômico, né? Então, se a gente tem aí o rádio 226, a gente sabe que o número atômico dele é 88, ele só está pedindo para a gente relacionar o número de massa, né? Então, se ele tem o número de massa 226 e ele vai liberar 2 partículas alfa, uma tem o número de massa, uma partícula tem o número de massa 4. Então, 2 partículas vai ter o número de massa 8. Então, se ele vai perder 2 partículas, é só fazer 226 menos o 8 massa, que é relacionada a 2 partículas, que vai dar aí 218. Resposta, letra E. Essa era bem fácil. Ele falou sobre o número atômico, né? Bem tranquila. Você só tinha que lembrar aí da questão do hélio, né? Da estrutura dele. Lembrar da relação dos prótons e dos nêutrons e do número de massa. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 121. A questão diz assim. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água, onde a densidade da água é 1 kg por litro, de um rio até um reservatório, onde existe um desnível de 30 metros de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando a situação apresentada e desprezando o efeito de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação? Bom, pessoal, para isso a gente tem que relembrar um conceito muito importante, né, que é o conceito de potência. Sempre cai essa equação no Enem, então não deixem de estudá-la, tá? Então, potência igual a energia sobre tempo, o pessoal chama de PET. Então, potência igual a energia sobre tempo, não pode deixar de estudar ela. Essa energia, ela pode ser diversas energias, né? Essa equação é estudada durante todo o ensino médio. Ela pode ser energia elétrica, pode ser quantidade de calor, pode ser trabalho, energia potencial, energia cinética. Então, a gente tem que ver que energia que está relacionada nesse exercício. Ele está falando de uma altura em relação ao solo, de um desnível, então a gente está falando de energia potencial gravitacional, né? Onde a gente tem aqui a energia da queda da água, né? Em relação à altura, a gente tem a massa de água e tem a gravidade. Tá? Então é isso aí, a gente vai relacionar essas 2 equações. Lembrando que são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. A gente já sabe que tem que usar a relação potência igual a energia dividido pelo tempo, né? A gente quer descobrir a potência. Já sabemos que a energia que a gente está querendo relacionar é a energia potencial gravitacional. Beleza, então agora vamos ver os dados, né, para a gente poder botar aí nessa equação. A massa, nós sabemos? Não, mas nós temos a densidade. Deixa eu fazer ela aqui no cantinho. Densidade não é massa sobre volume? A densidade é 1 kg por litro. Eu quero saber a massa que contém em 3.600 litros. Então, minha massa vai ser 3.600 quilos. Então, agora eu tenho a massa. Tá bom? Densidade igual a massa sobre volume. Não pode esquecer essa relação. A gente usa muito, tá? Gravidade eu sei que é 10. Altura eu sei que é 30 metros. Está no sistema internacional, ok. Meu tempo, ele fala que é cada 1 hora. Não posso usar a hora nessa equação, porque aqui está tudo no sistema internacional. Então, para encontrar em watt, que é sistema internacional, a gente tem que converter para segundos. 1 hora tem 3.600 segundos, porque 1 minuto é 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, agora é só jogar os valores. 3.600 a massa, gravidade 10, altura 30, dividido pela hora, que é 3.600 segundos. Se não converter, dá errado. Potência 10 vezes 30, 300 watts. Se ele coloca em potência de 10, 3 vezes 10 ao quadrado, watts.
Resposta, letra C. Tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Questão clássica do Enem, tá, pessoal? Que é envolvendo potência, energia e tempo, a gente relacionando energia potencial gravitacional, poderia ser outro tipo de energia, para encontrar potência, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 122. A questão diz assim: em um manual de instruções de uma geladeira constam as seguintes recomendações. Primeira, mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. É importante não obstruir a circulação do ar com má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Deixe um espaço no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto dissipador serpentinado e a parede. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente, item A, reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador de calor e o ambiente. Pessoal, ele está falando aí em saída de frio, mas o frio não sai, é o calor que entra. Então, cuidado com esses termos de saída de frio, cai muito no Enem. Item B, reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a convecção do ar interno, garantir o isolamento térmico entre a parte interna e a externa. Pessoal, garantir o isolamento térmico, isso que ele está falando, garantir o isolamento térmico entre as paredes não se refere aí ao espaço traseiro, e sim à estrutura do refrigerador como um todo, tá? Então, essa aqui não. Item C, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. Ó, já falou de fluxo de calor, interessante. Garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Vamos ver se essa daqui é legal. Primeiro, ele fala para manter a porta do refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Pessoal, isso aí visa evitar a entrada do calor do ambiente para o interior do refrigerador, né, quando a porta ficar aberta. Então, o ar quente externo entra, o refrigerador vai precisar gastar mais energia para poder resfriar novamente. Então, esse princípio aí está certo, é a redução do fluxo de calor do ambiente para o interior, tá certo? Então, vamos ver a segunda. Não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos. Pessoal, se os alimentos estiverem mal distribuídos, o ar frio não vai circular bem lá dentro. Isso vai impedir a convecção eficiente do ar, né? Que é a movimentação do ar frio e quente, resultando em um resfriamento desigual, né? Então, o princípio envolvido aí é a convecção térmica do ar interno. Então, tá certinho aqui, convecção do ar. O último item, né? Deixar um espaço entre o dissipador e a parede, né? O dissipador, pessoal, que é aquela serpentina, ela precisa liberar calor para o ambiente externo. Se ela estiver colada na parede, o ar não vai circular bem e o calor não vai ser removido de forma eficaz. Então, o princípio envolvido aí é permitir a troca de calor entre o refrigerador e o ambiente, resfriamento da parte externa. Então, item C, certíssimo, mas vamos continuar analisando as outras. O item é reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Pessoal, está errado essa parte aqui, ó. Garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira. O que ocorre é a convecção do ar frio, não a transmissão de frio, ok? Parecida, né, as alternativas. Então, o item é reduzir o fluxo de calor no ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico. Lá vem ele com esse garantir o isolamento térmico entre as partes, né? Partes internas e externas. Então, não se refere ao espaço traseiro, e sim à estrutura do refrigerador como um todo, bem parecido com aquela outra que a gente eliminou. Então, realmente aqui, resposta letra C. As alternativas, algumas estavam um pouco confusas, né?
Mas era só você analisar item a item, ver os processos físicos envolvidos. Aqui a primeira era a redução do fluxo de calor do ambiente para o interior. Item, a segunda, convecção térmica, né? Circulação de massa de ar. E o último, né, permitir a troca de calor entre o refrigerador e o ambiente, né, resfriamento da parte externa, certo? Bom, pessoal, é isso. Questão número 124. A questão diz assim: os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas do Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é o de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado e que o limite de velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo seria reduzida em um valor mais próximo de... Então, ele quer a distância necessária para essa frenagem. Então, a gente tem aqui, vamos ver os dados. A gente tem a velocidade antes da redução, que era 60 km por hora. A gente tem a velocidade após a redução, que é de 50 km por hora. A gente tem aí a desaceleração, já vou botar como negativa, porque ele está freando. A gente quer descobrir a distância e ele fala que ele vai parar completamente nos dois casos, ok? Não tem o tempo envolvido nessa questão. Quando eu não tenho tempo, a melhor equação para utilizar do movimento uniformemente variado é a equação de Torricelli, que diz que a velocidade ao quadrado final é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Rapidamente eu encontro o ΔS aqui sem precisar do tempo, tá legal? Então, essa equação aqui ela é coringa, tá? Para a gente resolver problemas de movimento uniformemente variado mais rápido. Lembrando que esse aqui também é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, vamos fazer para as duas situações, né? Então, primeiramente, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai ver o que está no sistema internacional e não, porque a equação de Torricelli tem que estar toda no sistema internacional por causa da aceleração. Como eu faço para converter quilômetros por hora para metros por segundo? É só eu dividir o valor por 3,6. Isso aqui vai dar aproximadamente 16,7 metros por segundo. Como eu faço para converter? Mesma coisa, quilômetros por hora para metros por segundo eu divido por 3,6. Isso aqui vai dar 13,9 metros por segundo. Aí sim eu posso aplicar. Ah, mas eu queria arredondar para fazer os cálculos. É com você, tá? Aqui eu vou fazer normal, mas você pode arredondar lá assim para poder acelerar o processo, tá bom? Vamos lá. Então, primeira situação. Antes, né? Vamos ver a distância que ele fazia com 60 km por hora. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ele vai parar, né? A velocidade final é 0. Ele estava com 16,7 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração negativa vezes ΔS. 16,7 ao quadrado vai dar 278,89. Menos 10 ΔS. Vou passar o ΔS para cá. O 10 passa dividindo, vai ficar aproximadamente 27,88. Vou botar 2 casas só. Metros. Isso aqui antes de reduzir a velocidade. Vamos reduzir a velocidade para 50, segunda situação. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Quem é a velocidade final? Ele vai parar. Velocidade inicial 13,9 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração negativa vezes ΔS. 13,9 ao quadrado vai dar 193,21. Menos 10 ΔS. O menos 10 ΔS vai para lá positivo.
Quem está multiplicando passa dividindo. Vou botar 2 casas também. 19,32 metros. Então, ele quer saber a distância, né, com essa redução. É só eu diminuir uma da outra. Então, a minha distância vai ser 27,88 menos 19,32. A minha distância vai dar 8,56. Olhando ali nas alternativas, ela está mais próxima de 9 metros. Resposta, letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem um print. Pessoal, sempre cai uma questão envolvendo Torricelli. Então, é muito importante você estudar essa equação aqui, porque ela realmente facilita muito na resolução de problemas de movimento uniformemente variável. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 127. A questão diz assim: alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, ruído, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Bom, pessoal, vamos lá. Item A. De novo uma questão envolvendo fenômenos ondulatórios. Cai demais no Enem, não deixem de revisar. Tá lá no meu e-book de equações, esse aqui é um print do meu e-book de equações também. Tá? Fala sobre diversos fenômenos ondulatórios que caem no Enem, tudo resumido com imagens lá para você compreender cada um deles, tá bom? É muito importante você estudar essa parte, tá? Item A, difração. Pessoal, difração é o desvio de ondas ao passar por obstáculos, então não tem relação com cancelamento de ruído, tá legal? Item B, reflexão. É a mudança de direção ao bater, né, em superfícies. Ele não explica esse cancelamento. Item C, refração. O que é a refração? É a mudança na velocidade, né, na direção, ao mudar de meio. Não se aplica aqui. Item D, interferência, né, é a resposta. Pessoal, o que acontece no cancelamento de ruído ativo, né, nos fones de ouvido? Ele vai funcionar com base no princípio da interferência destrutiva, tá legal? Que é um fenômeno ondulatório. Então, o microfone do fone, ele capta o ruído do ambiente. Então, um circuito eletrônico gera um som com a mesma frequência e amplitude, mas com fase oposta, tá legal? Como assim fase oposta? O ruído, vamos botar assim, e aí vem o fone vai gerar uma onda com a fase oposta, ou seja, ao contrário, só que com a mesma amplitude. Quando gerar com a mesma amplitude, isso aqui vai zerar. Aqui está diferente porque esse aqui é maior e esse aqui é menor, né? Então, quando elas vão se destruir aqui, passar uma pela outra, vai vencer a maior, né? E vai diminuir as amplitudes. Mas se ele gerar com o mesmo valor de amplitude, vamos botar que A1 seja igual a 2, isso aqui zera completamente, chamado de interferência destrutiva, tá? Então, ao se somar essas duas ondas, o ruído mais o sinal oposto, elas vão se cancelar mutuamente por causa dessa interferência destrutiva. Então, o resultado vai ser a redução significativa do som percebido, tá bom? Então, essa aí é a principal característica. Essa questão já caiu parecida outras vezes, então não deixem de estudar essa parte aí, tá legal? Então, a resposta é aqui a letra D. Né? Lembrem da interferência construtiva, quando tem ondas da mesma fase, né? Vai somar as amplitudes, e a destrutiva, quando vier em opostas, elas vão se cancelar. Se forem da mesma amplitude, então se cancela. Efeito Doppler, né? Que é a última aqui. O que é efeito Doppler? É alteração na frequência percebida devido ao movimento da fonte ou do observador. Não está envolvido com o cancelamento de ruído. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 128. A questão diz assim: nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligada e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade da esquerda. Okay?
Qual chuveiro vai apresentar maior potência elétrica? Então a gente tem aqui as tensões para cada chuveiro. Tem uns funcionando a 127, outros 220. E ele fala que é medida a partir da extremidade da esquerda. No primeiro chuveiro eu vou usar 5 ohms, para a segunda 3,2 ohms, a gente vai ver as menores resistências, né? 8 ohms, 10 ohms e 10,5 ohms. Vamos ver as menores resistências. Aqui é quando mudar a chave seletora, a gente vai ter uma mudança de resistência. Então ele quer que a gente analise essas aqui. Lembrando aqui, pessoal, que a potência que nós vamos utilizar, ele pede para a gente relacionar a tensão elétrica com o valor da resistência. Tensão com resistência. Tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência, eu vou ter a potência elétrica dissipada aqui. Eu vou conseguir descobrir, né, qual o valor máximo, né, da potência maior, só dividindo a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Vamos fazer para cada um deles, tá bom? Lembrando que esse aqui é mais um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo nos comentários caso você tenha interesse de conhecer. Potência para o chuveiro A. O A ao quadrado sobre R. Potência A vai ser igual o de A, 127, dividido pela resistência, que é 5. 127 ao quadrado, 16.129, dividido para 5, a minha potência A vai ser 3.225,8. 3.225,8 watts. Vamos agora encontrar para a potência B. 127 ao quadrado dividido para 3,2, que é a resistência menor. 127 ao quadrado, 16.129 dividido para 3,2, a potência B, 5.040,3 watts. Potência C, 220 ao quadrado dividido para 8, potência C vai ser 48.400 dividido para 8, potência C vai ser 6.050 watts. Potência D, 220 ao quadrado sobre 10. 48.400 dividido para 10. Esse era mais fácil, né? 4.840 watts. E por último, potência E. 220 ao quadrado sobre a primeira, 10,5. Potência E, 220 ao quadrado, 48.400 dividido para 10,5. Potência E vai ser 4.609,5 watts. Beleza. Já sabíamos que esse valor aqui seria próximo, né, e que a gente teria valores maiores aqui. Ia poupar tempo se você não quisesse, mas estou fazendo ela completa, tá? Então, vamos lá. Qual é a maior? Essa ou essas? 6.050, maior potência aqui, né? Resposta letra C. Tá bom, pessoal? Então era só calcular, sempre que é uma questão de potência dissipada, né, resistência elétrica. Então não deixe de usar o quadrado sobre R. Essa equação aqui, ela é muito importante para problemas de chuveiro, cai demais. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 129. A questão diz assim: nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido, isso é importante. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado do valor de tolerância, descontado, tá? Muita gente errou isso aqui. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho, né? Então, simples, né, pessoal? Vamos colocar aqui os dados. A gente tem a velocidade máxima permitida.
que é 80 km por hora. A gente tem a distância, né, de 50 centímetros, não podemos trabalhar fora do sistema internacional, a gente tem que dividir isso aqui para 100, né, que dá 0,5 metros, ou colocar em potência de 10 aqui, que é melhor, né, para facilitar. A gente tem os dois sensores, né, no intervalo de tempo, é uma variação de tempo de 20 milissegundos. Enem usa muito o prefixo mili é 20 vezes 10 a menos 3, tá bom? A gente pode melhorar isso aqui colocando como 2 vezes 10 vezes 10 a menos 3, que vai ser 2 vezes 10 a menos 2 segundos, ok? Para facilitar a potência de 10. Se você quiser só dividir 20 por 1000, botar com casas com zero, tem facilidade de fazer conta com casa decimal, mas assim eu oriento sempre a fazer o exercício do Enem, que fica mais fácil de fazer a conta, mais assertivo, tá? Bom, pessoal, tolerância de 7 km por hora, ok? Então, para resolver esse problema, a gente vai usar a clássica equação da velocidade média, né? Que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, distância sobre tempo. Essa equação cai demais no Enem dos vestibulares, não pode deixar de estudá-la, né? A gente vai utilizar ela em metros por segundo e no final vai fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, que é só multiplicar por 3,6. Tá legal? Bom, pessoal, esse aqui é mais um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Conversões de unidades, tá? Unidades de medida, operações matemáticas aplicadas na física, tá? Tudo lá para você. Então vamos voltar aqui e usar a velocidade média, tá bom? ΔS sobre ΔT. Encontrar essa velocidade aí. ΔS é 5 vezes 10 a menos 1. ΔT vai ser 2 vezes 10 a menos 2. 5 sobre 2 é 2,5. Repito a base, diminuo os expoentes. Menos 1 menos menos 2 vai dar menos 1 mais 2, vai dar mais 1. 2,5 vezes 10 vai dar 25 metros por segundo. Para converter para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Esse valor vai dar 90 quilômetros por hora. Esse valor é muito encontrado nos exercícios de física, tá? Porque dá 90 certinho, 90 quilômetros por hora. Então eu chego aqui, ele me fala que eu tenho que descontar o valor da tolerância para encontrar a velocidade. 90 menos 7, que vai dar 83 km por hora. Resposta, letra C. Pessoal, ficar muito atento nesse tipo de exercício, porque a questão é fácil, mas no enunciado você poderia, mais 7, acabar somando 7 aqui, teria alternativa. Ou não converter corretamente, né, somasse 7 aqui direto. Então, muita atenção aí no enunciado, nas unidades de medida, na física, isso é essencial, mesmo em exercícios simples como esses. Tá bom, pessoal? É isso. E se você chegou até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.